Olá, estudante, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula Gomes, seja muito bem-vinda ao canal. E no vídeo de hoje comentaremos um texto produzido pelo professor Lênio Streck sobre inteligência artificial. Vem comigo. Bem, lerei algumas passagens do texto do professor Lênio Streck e comentarei o que eu considerar relevante. Bem, o objetivo do texto do professor Lênio é questionar a utilização massiva dos recursos tecnológicos de inteligência artificial no mundo do direito. Basicamente, eis a que veio a escrita do professor. Antes de ler as passagens que me chamaram a atenção no trabalho do professor, advirto a vocês que, diferentemente do professor Lênio Streck, eu utilizo recursos de IA. Ele, no texto, diz que não é usuário dessa tecnologia e explica os motivos por que não utiliza. Advirto que toda tecnologia pode ser utilizada para o bem como para o mal. Então, é importante a gente ter essa consciência. Eu sei que o que eu estou a falar é tanto quanto óbvio, mas nunca foi tão importante gritar o óbvio no terceiro milênio. É atribuída a Chesterton a seguinte frase: no futuro, todos terão que provar que a grama é verde, e eu acho que esse futuro chegou. Primeira observação. A segunda observação é exatamente que, como usuária da inteligência artificial, eu a utilizo como um plus. E eu só utilizo IA quando eu tenho absoluto conhecimento e domínio do conteúdo. Porque eu já testei diversos recursos de IA com a resposta em mão e obtive resultados diversos. Então, a IA é uma excelente ferramenta se você souber o conteúdo, tiver muito senso crítico do conteúdo e se você souber fazer os prompts adequadamente, ou seja, se você tiver absoluto domínio do fato, no sentido da customização ou parametrização do resultado, dos comandos do resultado que você pretende obter. Bem, é interessante nesse texto que, mesmo sem essas observações mais técnicas, ele consegue chegar ao mesmo resultado a que eu cheguei. Até, assim, a diferença minha para ele é que ele, em que pese nós sejamos juristas, tanto ele como eu, mas eu tenho formação na área tecnológica, diferentemente dele. E ele escreve isso no texto que eu considero louvável. Ele, nesse aspecto, é bastante, digamos, tem a humildade intelectual necessária ao debate. Então, esse texto, na verdade, é para enaltecer as conclusões do professor Lênio Streck. No geral, eu concordo com o professor. Eu já adianto a, a minha posição. Bem, e é interessante como ele coloca os tópicos, né? Ele é bastante, digamos, até jocoso. É um texto bastante agradável. Eu recomendo que vocês busquem esse trabalho dele, que está no portal Consultor Jurídico. Testamos a IA e o projeto Recurso Zero, veja o resultado. Bem, então olha só, o que é que me chamou a atenção dos argumentos dele? Primeiro, essa passagem aqui: Causídicos, tirai vossos cavalos da chuva. Olha como é genial o que ele escreve aqui. Pronto. Já não haverá mais erros. Com a IA, até mesmo os embargos de declaração serão dispensados. É o que se deduz. Afinal, como uma IA pode deixar omissões, obscuridades ou ser contraditória? Nem pensar. Causídicos, tirai vossos cavalos da chuva. E é exatamente nessa passagem que ele expõe toda a linha de raciocínio dele a partir desse argumento. Bem, avançando.
Muito interessante o texto dele, eu recomendo a leitura. Agora, eu vou aqui tecer os comentários do que me chamou muita atenção do trabalho do professor, tá certo? Olha só, quando a gente vai já à página 2, aí ele traz um questionamento genial. Diz assim: se o uso da IA melhorar o sistema todo, trazendo inclusive graus mínimos de decisões erradas, erradas em que sentido? Erradas segundo a IA? Então, é porque a mão humana fracassou. Aqui, simplesmente, ele coloca o dedo na ferida e conclui: e se a mão humana fracassou, a máquina é melhor. E se a máquina é melhor, para que profissional na área do direito? Se a máquina pode fazer tudo. É exatamente o raciocínio dele, ele está perfeito aí. Ele continua, nessa parte aqui, eu vou ler porque eu considero muito importante. Se a máquina é melhor, ora, se a máquina é melhor do que nós, juízes, professores, então nosso projeto humano falhou, perdemos. Agora digo eu, sim ou não? Ele tem absoluta razão nesse questionamento. Continuando. Que ruim é tudo isso? Que ruim é isso, pois não? Como disse um jovem advogado, o chat faz petição muitíssimo melhor do que eu. Respondi a ele. E você acha isso bonito? Isso não lhe diz nada? Uma máquina faz melhor uma coisa para a qual você estudou 5 anos? Aí eu achei legal essa parte aqui, que eu não sou gaúcha, eu sou cearense, né? Mas aqui eu vou tentar imitar. Eu tive a oportunidade de ter colegas gaúchos que eu acho muito massa esse bar gaúcho. E fechei com o gauchês. Bah! Espero ter. Claro que eu não imitei como um gaúcho, né? Mas me esforcei. Ele tem esse bar aí, resume tudo, né? Aí ele continua. A propósito, na contramão do Brasil, na Europa, nem aceitam a carteira de motorista digital. Aqui eu marquei, mas eu divido do professor nesse aspecto. Eu não considero que a Europa, nesse ponto, especificamente nesse ponto, esteja melhor que o Brasil. Não, de modo algum. A digitalização dos processos burocráticos no âmbito do setor público é medida de transparência, é medida de governança em sentido amplo. Então, em relação à digitalização da máquina pública, como ela segue elementos de transparência, conforme ordena o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, em relação a esse específico aspecto, eu considero que nós estejamos melhor do que a Europa. Que bom que aqui tem a carteira digital, que bom que aqui tem a plataforma Gov. Não sei se vocês utilizam a plataforma Gov, mas a gente pode fazer assinaturas digitais gratuitamente por essa plataforma. A gente pode fazer. Essa plataforma ajuda facilita até o processo de declaração de imposto de renda pessoa física. Que bom que há digitalização, ainda que incipiente, no Brasil. E realmente o Brasil, nesse aspecto, está bem à frente da Europa. Bem, nesse específico ponto, como eu já disse, eu divido aqui do professor, né? Se bem que ele nem entrou no método se é bom ou se é ruim se na Europa, mas dá a entender que seria melhor que não tivesse a carteira de motorista digital, pelo menos eu entendi dessa forma, né? Eu posso ter entendido errado também, mas nesse ponto eu penso em sentido contrário. Que bom que a máquina pública brasileira está relativamente digitalizada comparativamente a outros modelos, entre eles o europeu. Poderia estar mais digitalizada. Inclusive, isso é um aspecto muito importante, que é a chamada governança digital. Mas avançando,
Bem, aí essa passagem aqui, ele continua a falar da Europa, né? E diz assim, ele vai retomar o argumento dele. Tão atrasados que nem usam IA nos julgamentos e não possuem processos eletrônicos. Bem, concordo com o professor em relação a IA nos julgamentos. Realmente, eu nesse ponto eu penso como ele. Se utilizar dessa ferramenta para poder decisório do aplicador do direito, pelo menos a preço de hoje, 20 de setembro de 2025, quando está sendo gravado este vídeo, a preço de hoje, com a tecnologia que nós temos, é temerário. Agora, discordo quando ele, assim, de certa forma, dá a entender que o processo eletrônico seja algo ruim. Não necessariamente. O processo eletrônico, se trabalhado como um plus, como uma opção adicional para a sociedade, é algo bom. Sobretudo se ele é mais uma ferramenta de governança digital, como eu já adiantei no parágrafo anterior, certo? Bem, aí continuando, aí ele vai resumir o raciocínio dele até aqui. Basicamente, eu vou separar esses excertos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esses argumentos são bastante. Na verdade, esses pontos argumentativos são bastante interessantes. 1, 2, 3, 4, 5. Olha só. Se o juiz usa IA e decide, então o tribunal usa IA para decidir a apelação e assim por diante. O resultado é absolutamente previsível? Deve ser. Sim, porque se a IA é exata, sequer haverá recursos. Se houver, já saberá o resultado. STJ, nem falar. Com a IA previsível, não haverá recursos. Gente, isso aqui é o que ele está, de certa forma, ironizando. E ele tem absoluta razão. Isso aqui é o famoso me engana que eu gosto, né? O que ele está ironizando. O que ele está querendo falar nessas entrelinhas? Direito é ciência social aplicada. Mais para frente ele vai falar sobre a importância da hermenêutica. E isso aqui é a ironia do texto, né? Direito não é ciência matemática, não é ciência exata, é ciência social aplicada. E se é ciência social aplicada, não tem como se desvincular do método hermenêutico. O método hermenêutico é a sua ferramenta basilar de trabalho. É isso que ele está querendo dizer. E diz, a partir do capítulo que vai falar sobre inevitável paradoxo. Deixa eu adiantar logo as conclusões dele. Inevitável paradoxo. Tenho sido criticado pelas minhas objeções ao uso da IA no direito. Acima mostrei o inevitável paradoxo. Se der certo, dará errado. Ele tem razão. Uma coisa é a IA na medicina, nos laboratórios, na engenharia, porém, no direito, uma disciplina hermenêutica, estamos condenados a interpretar. O uso da IA substituirá o antigo Hermes. Tudo ficará previsível e sem papel para os advogados e promotores, defensores e advogados do Estado. O protagonismo estará na decisão, que estará a cargo da IA. Dúvidas? Voltem à leitura da coluna da semana passada, reproduzida acima, e leiam o diálogo com a IA retro. A gente já resumiu esses aspectos, né? Bem, e ele continua a ironizar. Ou seja, ele está chamando o leitor ao debate. Sou chamado de retrógrado,
Alguns fazem a piada do fabricante de velas, reclamando do advento da energia elétrica. Está bem, aceito a anedota. Ora, ora. Que ele convida o leitor a pensar criticamente. Bem, já avançando para a conclusão do texto do professor Lênio, texto esse brilhante, olhe só, tem um ponto aqui que me chamou muita atenção, quando ele fala brain rot, que é o chamado cérebro apodrecido. Esse cérebro apodrecido, esse cérebro preguiçoso, se alastra pelo mundo com encurtamento de raciocínios. Já há testes demonstrando, há pesquisas nesse sentido, né? Se o ser humano se escravizar com as diversas tecnologias, se o ser humano não souber utilizá-las adequadamente, aí, infalivelmente, ele condenará o próprio cérebro. Ele apodrecerá o próprio cérebro. É isso que o professor adverte. Já marchando para a conclusão do estudo. Cuidado com o brain rot, que é o cérebro apodrecido. Repito, toda tecnologia pode ser utilizada para fins edificantes ou não. Cabe ao ator social pensar criticamente essas tecnologias. É o que está nas entrelinhas dessa, digamos, dessa provocação incerta no brain rot. Bem, e resumindo o texto aqui do professor, tem uma passagem que eu considero magnífica, já no finalzinho, quando ele diz assim, bem, se não enfrentarmos, tá aqui, achei, vamos, essa passagem aqui, até aqui. Bem, se não enfrentarmos o problema do ativismo, se fosse eu escrever desse texto, eu colocaria ativismo barra subjetivismo. Eu acho que seria mais adequado, mas o professor foi mais elegante do que eu seria no texto. Bem, se não enfrentarmos o problema do ativismo, do livre convencimento, da péssima teoria do direito na formação fragilizada de um ensino jurídico capenga, lamento. A IA não só vai resolver nada, como vai piorar tudo. Aplausos de pé ao professor Lênio Streck. Concordo 100% com essa conclusão. É isso aí, gente. Recomendo a leitura desse texto, professor Lênio Streck. Texto esse, a meu ver e sentir, de imprescindível leitura. Gratidão por sua audiência. Até o próximo vídeo.